Vamos dar início ao culto dessa noite? Amém. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 2. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Efésios, já verifique se o seu celular está no modo silencioso. Né? As crianças vamos estar também, né, neste momento atentos, né, cultuando ao Senhor. Efésios capítulo 2 diz assim, versículo 1 até o versículo 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Texto maravilhoso. Quando nós olhamos para o versículo 1 que diz que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, me faz lembrar, né, algo que eu li essa semana a respeito, né, do advento do Natal. Nós entramos no mês de dezembro, já estamos aí todos em clima de Natal. E talvez nós nunca tenhamos parado para prestar atenção, mas a primeira promessa que o Senhor nos fez foi o Natal. Quando lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e então, né, perderam a sua inocência e então perderam a comunhão com o Senhor, Ele ali por amor, né, esse amor que só o nosso Deus tem por nós, que é a sua própria essência, Ele então já providenciou para cada um de nós a nossa remissão, que veio através de Jesus, a quem Ele diz aqui, que foi aquele que nos deu vida. Porque sem Jesus nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. E aqui Ele diz que nós somos salvos por essa graça. Sem a graça do Senhor nós não temos como alcançar a salvação. Então que nesse tempo que nós estamos aí vivendo, né, esse clima de pensar, né, no nascimento de Jesus, de lembrar do nascimento, né, do cumprimento da promessa do Senhor através de Jesus, que nós também entendamos que Jesus é a nossa salvação, é a providência de Deus, para que nós então voltássemos à presença dEle, a ter comunhão com Ele. E esse evento, amados, que mudou a história, ninguém pode dizer que não existiu o cumprimento da promessa de Deus através de Jesus. Toda a humanidade sabe da existência de Jesus. E a palavra diz que esse é a revelação de Deus em favor de cada um de nós. Foi a providência de Deus para a minha e para a tua salvação. A salvação de todo aquele que nele crê. Isso é maravilhoso. Nós servimos a um Deus que se preocupou conosco e nos redimiu, quer e deseja que nós estejamos em comunhão com Ele. E esse texto nos diz que Ele nos deu vida, e no versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Então que nós possamos estar sempre lembrando que o Senhor cumpriu a sua primeira promessa, nos enviando Jesus. Amém. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Que nós celebremos, né, esse culto, esse tempo de louvor, de adoração aqui, com essa gratidão no nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo mais ainda que Ele fará em favor de cada um de nós. Amém? Vamos orar neste momento? Glorificamos ao Teu nome, Senhor, por mais um momento. Podemos estar na Tua casa para cultuar, para adorar, para celebrar o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Obrigada, Pai, porque a Tua promessa se estendeu a cada um de nós, de nos enviar o Teu Filho, Pai, ao qual
o Senhor enviou ao mundo para nos salvar, para nos garantir, Senhor Deus, a remissão dos nossos pecados. Nós somos salvos pela Tua graça, Deus, mediante a nossa fé no Senhor. Nós louvamos a Ti por esta noite de culto, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, esse momento ímpar, Pai querido, onde a Tua igreja reconhece, ó Pai querido, a comunhão que tem contigo. E reconhece, Pai, que sem Ti nós nada somos, ó Deus. Nós precisamos do Teu amor e da Tua misericórdia. Louvamos ao Teu nome, Pai, e Te entregamos o nosso culto como aroma suave nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Que privilégio nosso poder estar aqui na casa do Senhor. Esse momento que o Senhor preparou para nós adorar, engrandecer o nome dEle. Que nós possamos nos quebrantar diante da presença do Senhor nessa noite. Dê o seu melhor louvor ao Senhor, porque Ele é o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Este momento também é um momento para você que veio preparado para dizimar e ofertar na casa do Senhor, que você fique à vontade, a caixinha está aqui na frente. Deus abençoe.
as nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, o pastor Luciano, Senhor, nesta noite, Deus, para trazer, Senhor, uma palavra direta aos nossos corações, ó Deus. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, ó Deus. Em nome de Ti, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém. Amém? Amém. Saudade. Rapaz, fiquei um mês e uma semana aí, longe, né? Longe em corpo, mas sempre acompanhando vocês, a pregação, o contato com vocês também durante a semana. E eu quero agradecer primeiro a comunidade pelo cuidado que vocês têm com a gente, né? É muito especial a gente estar na frente da liderança, os desafios são enormes, mas quando você lembra que tem um grupo de cristãos orando por você, até mesmo ligando para você, dando uma palavra de incentivo, isso é muito encorajador, para tudo na vida. E para nós não é diferente, por mais que somos líderes, né? Então fica aí meu agradecimento, eu posso falar aí no nome da minha esposa também, o quanto nós temos sido abençoados por essa comunidade. Amém? Dito isso, eu quero convidar você para abrir 1 Tessalonicenses. Nós vamos seguir na nossa série de mensagem, intitulada aí como Comunidade Cativante. E hoje nós vamos ler aí do versículo 12 ao 15 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 15. Eu vou tentar, né, talvez fiquem espertos aí, eu peço para alguém ler algum versículo, até para poupar um pouco de tempo, para nós ganharmos tempo, porque hoje é ceia, temos a ceia no final do nosso culto. Amém? Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 ao versículo 15. Todos acharam? Amém. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz com uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos orar, queridos, pedir a bênção do nosso Deus, amém? Pai Santo, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Este é o momento que o Senhor fala com a Tua igreja. Como é bom, Senhor Deus, cantar louvores que engrandecem o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui já desde essa tarde, Senhor Deus, nós tivemos aí um encontro de mulheres abençoados, Senhor Deus, que o Senhor continue unindo as mulheres da nossa comunidade, que possa alcançar também as mulheres dessa cidade. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor renove a força, ó Pai, das minhas irmãs que já estão aqui desde a tarde, aqueles também que trabalharam no dia de hoje e se achegaram aqui, que todas as preocupações, ó Deus, fiquem do lado de fora, que todo o cansaço físico seja renovado neste momento, Senhor. Tira toda a distração da nossa mente, ó Deus, que tão somente a Tua doce e santa palavra, impactante e transformadora, alcance o nosso coração e que nós possamos sair daqui convictos que o Senhor falou conosco uma vez mais. Nos ensina a obedecer estas verdades, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, que o nome do Senhor seja glorificado uma vez mais nesta noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não vou falar da última pregação que nós temos, que já faz um mês e meio, então você pode ir até lá na internet ver. Nós falamos ali a respeito sobre a volta de Cristo. Aqui nessa parte especialmente da carta, o apóstolo Paulo ele vai instruir como nós devemos se relacionar
na comunidade uns com os outros. Mas de maneira específica, na passagem que nos cabe hoje, ele vai falar da maneira que a liderança deve se relacionar com os membros e os membros com a liderança e os membros entre os membros dentro da igreja, da comunidade. E quão importante nós atentarmos para isso. Porque o título da nossa série de mensagens é Comunidade Cativante. E aí nós jamais, à luz da Bíblia, poderíamos pensar que uma comunidade, por mais cativante que ela seja, por mais impactante que ela seja, não podemos subestimar a Bíblia e achar que não há problemas no nosso meio, amém? Ainda somos pecadores, estamos caminhando para a santidade e nós vamos encontrar isto na Bíblia e nós vamos nos identificar. Então não quer dizer que uma comunidade cativante, uma comunidade que está caminhando em santidade não tem as suas debilidades, amém? Nós somos uma igreja que temos as nossas debilidades porque somos seres ainda com a natureza caída que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Já disseram uma vez, né? Se você achar a igreja perfeita, não vá para lá que você vai estragar esta igreja. Então fica o conselho para nós, até porque ela não existe, amém? Mas nós estamos avançando e nós queremos glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui, ele vai instruir a igreja, primeiramente, de que maneira que a comunidade deve lidar com os seus líderes. Eu quero partir do entendimento de liderança aqui dentro desse contexto, que não é somente pastores e presbíteros e bispos, né? Tem algumas congregações que usam bispo. Nesse tempo também havia apóstolos e presbíteros também. Mas ao estudar as escrituras não fica tão claro que espécie de liderança existe aqui. Mas ao estudar alguns comentaristas, eles acreditam que é toda a espécie de liderança. Todos aqueles que foram delegados a uma autoridade, claro que aqui dentro cabe o pastor também, ele está dirigindo essa palavra no versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo vai começar dizendo no versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Tem alguma versão? Eu queria ouvir uma NVI. Quem tem uma NVI aí? Em voz alta, audível, para que todos possam ouvir. Versículo 12. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Olha só, se esforçam no trabalho entre vocês, que os aconselham, e aí no final irmã? E os aconselham, e governam no Senhor. Então você percebe aqui que o apóstolo Paulo está chamando a igreja a ter por apreço, em consideração, pessoas específicas. Na minha versão vai falar pessoas que trabalham entre vós, pessoas que presidem, que quer dizer governam, e também aqui de pessoas que admoestam ou a pessoas que aconselham. Então o apóstolo Paulo vai tratar de líderes espirituais aqui, que está entre vós. E a primeira coisa que ele vai falar é que nós devemos ter consideração e honrar esses líderes. E aí ele vai falar que espécie de líderes são esses. A primeira coisa que ele fala do aspecto dessa liderança é que é uma liderança que trabalha. Se você se atentar para o versículo 12, ele vai dizer assim: acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então a ideia aqui, primeira coisa que nós temos que entender é que essa palavra no grego para trabalham aqui, ela se refere tanto ao trabalho físico quanto ao trabalho mental. Então não somente o trabalho físico, mas tanto o físico como o mental. A pessoa que desenvolve a sua mente também, coloca em exercício, ela está trabalhando. Uma pessoa que está em autoridade, nós vamos entender aqui que ela vai lidar com o conhecimento. Então de alguma maneira ela está trabalhando. A ideia de trabalho aqui não é qualquer espécie de trabalho, essa palavra no grego, mas ela denota um trabalho exaustivo. É onde demanda esforço, não é somente qualquer servicinho, mas a palavra aqui que ele usa, ela traz um peso muito grande. É onde demanda esforço. Então ele fala: olha, vocês precisam ter por apreço, consideração daqueles que trabalham tanto fisicamente, que lideram vocês, mas também aqueles que trabalham mentalmente, porque o trabalho deles é um trabalho de esforço. E nós vamos entender o contexto. Se você for pegar as primeiras pregações, principalmente ali no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele escreve para tecer uma defesa a supostas acusações que estavam vindo sobre eles, Silas e Timóteo, de que eles eram como aqueles filósofos itinerantes que estavam passando pela cidade e estavam tentando arrecadar reconhecimento e também, em outras palavras, recurso financeiro.
Então era muito comum naquele tempo, tanto filósofos como charlatões, homens que praticavam magia. Então eles passavam pela cidade com o seu conhecimento, e também faziam algumas espécies de magia, e as pessoas muitas vezes reconheciam eles espiritualmente. Poderíamos falar que se fosse nos nossos dias, né, davam like e seguia na rede social, mas também eles tinham um apreço muito grande que eles depositavam ali nas suas caixinhas algum recurso financeiro. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele fala assim: nós não somos como esses filósofos, como esses enganadores que está passando entre vocês arrecadando moedinhas. Nós viemos aqui, nós tínhamos o direito de ter pelo menos o sustento necessário, mas nós, como uma mãe, abrimos mão do nosso sustento para quê? Para dar a vocês. O apóstolo Paulo, quando ele chega àquela comunidade, ele vem com a intenção para mostrar que eu estou no meio de vocês, não para tirar de vocês, muito pelo contrário, temos direito do sustento, mas entendemos que vocês não podem dar esse sustento e nós estamos aqui como uma mãe para dar. O apóstolo Paulo vai fazer a mesma coisa aqui. O que ele vai fazer aqui é tecer uma defesa e levar a que a comunidade tenha consideração não para homens como aqueles homens que eram como esses itinerantes que estavam tentando arrancar alguma coisa, mas eram homens que estavam dispostos a servir, a trabalhar. E é triste nós percebermos no nosso dia, nos dias em que vivemos, que há liderança que se denominam pastores, bispos, apóstolos e o nome que você quiser usar. Tem pai apóstolo, mãe apóstola e por aí vai, né? Os nomes aí para mim ainda não significam muita coisa, mas em nome da fé estão enriquecendo. Em nome da fé usam um cargo para falar que eles são homens espirituais, mas a única coisa que eles estão de olho de fato é naquilo que você pode oferecer para ele. Então o apóstolo Paulo quer tratar para nós aqui uma liderança que usa o meio de liderança não para obter privilégios, mas um meio para servir. Então eu quero partir do entendimento que a liderança que o apóstolo Paulo, mediante o Espírito Santo, está pedindo para que a igreja honre são homens que trabalham, não homens que usam o cargo para obter algum privilégio. Então nós entendemos que liderança é sinônimo de serviço e não de privilégio, amém? Aqueles que Deus colocou como liderança, eles estão ali para servir. E alguém já disse um dia que a liderança não é para ser visto, mas para serviço, se você entende o trocadilho, né? A liderança não é para que as pessoas te vejam, olha, ele é o líder, o intocável, não. Liderança é um posto de serviço. E nós aí vamos entender isso diante da carta. O segundo aspecto que ele trata, ainda no versículo 12, ele vai usar aqui na minha versão, os que presidem no Senhor. A versão da NVI, se eu não me engano, ali da irmã Leni, fala os que governam, né, irmã Leni? Que lideram no Senhor, o que governam no Senhor. Presidir aqui é liderar, queridos. Na minha versão fala presidir. E aí nós podemos entender presidente, presidência, presidente de alguma empresa, ou presidente de uma nação, enfim, aquele que governa, aquele que lidera. Mas aqui nós temos que entender que o líder não é como um déspota, ele não lidera com autoritarismo. O que é isso? É aquela espécie de líder que quer impor a sua vontade, custe o que custar, e se for possível ele usar a força e oprimir, ele vai fazer. Essa é a espécie de líder que nós vemos aí em muitos lugares. Dentro de empresas, eu já trabalhei em empresas que você percebe que ele não lidera por meio de um testemunho, mas ele quer impor. E não importa o preço que ele que você tenha que pagar, mas ele vai fazer, isso vale a pena. É a mesma coisa se você pegar o Império Romano da época, Nero mesmo ele delegava e ele ia lá e oprimia. Se você visse Hitler também, ele tinha uma inteligência para manipular, mas quando as coisas não entravam no eixo, ele usava a força para fazer valer a sua liderança. Mas a liderança pelo qual o apóstolo Paulo chama aqui, fala que é no Senhor. Não é uma espécie de liderança segundo os homens, mas aqueles que lideram aonde? No Senhor. E liderar no Senhor é entender que a igreja não pertence ao líder, mas pertence a quem? A Deus. Então o líder que foi chamado para liderar segundo o Senhor deve liderar segundo a vontade de Deus e não a sua própria, amém? Então esse é o entendimento. Ele fala, olha, eles estão aí para trabalhar, eles não estão aí para ter privilégios, mas para servir. Mas ele diz aqui também que eles estão aqui para liderar no Senhor. E liderar no Senhor é diferente de autoritarismo. O Senhor é o supremo pastor das ovelhas, e a ele pertence essas ovelhas. E eu quero chamar você para abrir em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2 e 3. Deixa uma marca nessa passagem que nós vamos voltar, para nós entendermos a respeito
de liderar no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Eu vou pedir essa leitura para nosso irmão Abner, que está aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Pastoreiem no rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Uau! Isso aqui está traduzindo tudo o que é liderar segundo no Senhor, liderar no Senhor. Ele fala pastorear o rebanho de Deus. Então o rebanho não é meu. Então aqui, se você é um líder, Deus te chamou para liderar, aqui já tem que criar um temor no nosso coração. Nós somos apenas servos desse Senhor, do qual nós estamos liderando um rebanho que pertence a Ele. E Ele fala não por constrangimento. Não é aquela questão do serviço, fala assim, eu vou porque eu estou constrangido, eu vou fazer. Mas sabe quando seu coração não está ali? Mas ele fala aqui, mas espontaneamente. Se eu falar que você deve ser espontâneo em alguma coisa, o que você entende? Que você vai fazer de coração. Quando você faz de coração, ninguém precisa repetir o que você tem que fazer. Simplesmente você espontâneo. Se você gosta, não importa. Não tem frio, não tem calor, não tem distância, não tem profundidade, não tem altura. Quando você gosta, você é espontâneo para fazer aquilo. Ele fala que a liderança não deve ser por constrangimento, mas espontâneo. Vê a liderança como um privilégio. E ele fala aqui como Deus quer. Nem de sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, nem por aquilo que você vai receber. Você está ali para liderar e não está ali por em troca daquilo que te darão. Nem por sorte da ganância, ele vai dizer aqui, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-se os modelo para o rebanho. Então, não como dominadores, olha, eu tô mandando e você tem que obedecer. Não, sabe qual é a liderança segundo Deus? É aquele que te chama por um lado e fala assim, peraí, eu vou te mostrar como é que faz. É assim que se age. Uau. Quem te faz lembrar numa liderança que chamou alguém para andar com ele? Quem? Jesus. Jesus era aquela liderança que ele passava pelos homens, apenas me seguem. É claro que Jesus, várias vezes, colocou os seus discípulos à prova. Enviou os seus 70 para que expulsasse demônio e anunciasse as boas novas. Até mesmo os seus discípulos tentando expulsar aquele demônio lá daquele filho que não conseguia. E Jesus volta e fala, até quando eu ficarei com vocês? Então, de alguma maneira, mais você percebe que o Senhor Jesus era uma espécie de liderança exemplo. Ele não só mandava as pessoas fazerem, mas ele caminhava com seus discípulos a fim de que eles olhassem para o seu mestre e de fato eles aprendessem. Então, liderar no Senhor não tem nada a ver com ganância, não tem nada a ver com privilégio, não tem nada a ver com constrangimento, mas ele fala aqui como Deus quer. E como Deus quer? De boa vontade. Como Deus quer? Espontaneamente. E como Deus quer? Ele fala assim, se tornando modelo para o rebanho. Então é essa espécie de liderança que ele está falando que vocês têm que ter como alto apreço. É aqueles que servem de coração, mas aqueles que lideram segundo Deus e não impondo a sua vontade. Amém? Volte para o versículo 12 se você saiu de lá. O terceiro aspecto que ele vai falar a respeito da liderança que merece honra aqui está ainda no versículo 12. Ele vai dizer aqui os que vos admoestam, ou os que vos aconselham. Acho que na NVI aconselham, né, minha irmã? Tem alguma versão diferente no final do versículo 12? Versículo 12, os que governam, os que presidem, no finalzinho, os que aconselham. A minha vai falar admoestam. Se você tiver uma versão diferente, os que vos advertem. Como que é a sua mãe? Admonestam. É a mesma em espanhol, né? Admoestam, né? Em português. Aí o Cássio pegou aqui o espanhol. Admonestam. Marca aí, Cássio. Cássio está aprendendo espanhol. Mas você vai ver aqui o que vos admoestam. E essa palavra no grego aqui, nosetel, admoestar quer dizer advertir, aconselhar, exortar. É claro que nós usamos muitas vezes a palavra, parece que traz um peso quando você fala exortar, né? Falar, o fulano lá vai exortar o outro, você já imagina o pior, não é verdade? Mas exortar muitas vezes é corrigir,
não é somente chamar a atenção, mas de uma maneira assim que nós podemos restaurar a pessoa. Nós vamos entender essa palavra aqui. A admoestação aqui, ou aconselhamento, ela tem aqui um aspecto positivo, ou seja, incitando a pessoa a escolher o melhor de Deus. Quando alguém vai te admoestar segundo a palavra, é uma liderança, ele fazendo você escolher o melhor de Deus. Nesse sentido aqui, essa palavra nós vamos encontrar ela em Colossenses no capítulo 1, no versículo 28. Eu vou pedir essa leitura para o nosso irmão Kennedy. Colossenses capítulo 1, versículo 28, filho. Colossenses 1, 28. Essa palavra ela vai aparecer lá, a mesma palavra do original aqui. Colossenses 1, versículo 28. 1:28, filho. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ok. Essa palavrinha advertindo é a mesma palavra que ele falou no versículo 12 que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. E ela sempre é usada num aspecto positivo. Quando essa palavra se encaixa aqui advertindo, ou se não aconselhando, é sempre no sentido de restaurar alguém. Quando alguém for advertir você segundo esta palavra, nunca é para uma destruição, nunca é para um afastamento, mas para trazer você para perto. E justamente neste contexto de Colossenses capítulo 1, 28, diz assim: portanto, proclamamos aqui a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Então você percebe que ele adverte aqui com toda a sabedoria e ensina com um propósito para apresentar em maturidade a Cristo Jesus. Então é esta exortação da liderança que ele diz lá no versículo 12, com o intuito de restauração. Então você deve honrar homens que servem, não que querem ser servidos. A Bíblia chama que você venha a honrar homens que lideram segundo o exemplo, não por ganância, mas eles se colocando em posicionamento. E ele fala aqui aqueles que admoestam, aqueles que exortam segundo Deus. O que é exortar segundo Deus? Aquele que te chama para uma restauração. Então, quando o líder, segundo a Bíblia, te chama numa exortação, você pode ter certeza que ele quer uma restauração na sua vida, amém? É isso que o apóstolo Paulo fez aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 28, a fim de apresentar-nos maduros a Cristo Jesus. E o líder, segundo a Bíblia, ele é como um pai ao seu filho. E o apóstolo Paulo, ele já tinha dado esse exemplo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Olha só, o apóstolo Paulo, ele já era um exemplo para aquela comunidade, e agora ele instrui que a comunidade também siga outros exemplos de liderança dentro da comunidade. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como o quê? Um pai trata seus filhos. De que maneira que um pai trata os seus filhos? Olha o que vai dizer o versículo 12: exortando, consolando e dando o quê? Testemunha, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Então você percebe que aquilo que o apóstolo Paulo está pedindo para aquela igreja agora fazer com aqueles líderes é a mesma coisa que o apóstolo Paulo já havia feito quando estava presente naquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele usa a ilustração de um pai aqui. Falou assim: olha, eu era como um pai no meio de vocês. Primeiro ele usou da mãe, falando que ele abriu mão do seu recurso para dar, mas agora ele usa de um pai. Ele fala: eu exortava quando precisava exortar, eu consolava quando precisava consolar, mas também eu dava o quê? Testemunho. Eu acho que eu já tenho falado isso aqui na pregação do capítulo 2, porque às vezes nós temos o extremo, nós gostamos só de exortar. Aí quando tem que consolar, a gente não consola. Mas o papel do pai é sempre esse. Às vezes eu acho que eu sou um pouco duro com os meus filhos, quando eu tenho que ser, mas também eu não posso negligenciar esse lado aqui, que é o do consolo. Quando eles precisam de amor, de carinho, de consolo, eu tenho que trazer eles para perto de mim. Mas quando eu precisar exortar, eu preciso exortar os meus filhos. E o pai faz isso. Mas o que me chama mais atenção aqui, que deve me constranger, não somente como pai, mas como servo de Deus, é que fala que o pai lhe dá o quê? Testemunho.
Isso para mim, assim, o apóstolo Paulo poderia só falar assim, eu consolo e exorto, legal, bacana, e a sua vida? O apóstolo Paulo, não, mas eu dou testemunho. É justamente isso. E eu posso mesmo, de fato, não somente como pai, mas como líder, exortar aqueles que estão sendo liderados por mim, consolar também, mas sem dar testemunho. Isso cai por terra. Isso funciona também com a minha vida. Se eu chegar na minha filha assim, exortá-la, ok, pai, eu entendi, eu estou errado, e consolá-la, mas ela olhar para a minha vida e falar assim, legal, mas e você? Né? Você não tem autoridade nenhuma. E nós já sabemos, pais, e nós que somos filhos, é a mesma coisa. O pai pode falar, legal, mas se ele olhar para nós e encontrar uma brecha ali, ele pode até não falar na nossa cara, mas ele vai reclamar, ou num canto ele vai falar para a mãe, ou se a mãe também faz a mesma coisa, vai reclamar para o pai. Eu já me peguei em aspectos assim, em falando para meus filhos não fazer X coisa na mesa, e eu fiz, e eu falo, pai, mas é verdade, né, Jesus? Por quê? Porque eles estão nos observando todo o tempo. Mas ele fala que o apóstolo Paulo, ele usa o papel do pai, e ele fala que essa liderança que ele está chamando a igreja a honrar, eles fazem a mesma coisa. Eles admoestam, eles trabalham, eles servem, e eles governam, lideram segundo. Deus é este tipo de liderança que nós devemos honrar, amém? E nós temos que orar para ter liderança assim, meus irmãos. Que coisa boa, se você tem um líder que ele é um trabalhador, um servo de Deus, se você tem um líder que ele lidera pelo seu exemplo, se você tem um líder que toda vez que ele vai te exortar, ensinar, com o intuito de levar você mais perto de Deus, louvado seja o Senhor, que show a liderança assim na nossa comunidade, amém? E qual é o nosso papel? O nosso papel então é honrar esse tipo de liderança, ele fala, mas não somente honrar. Se você for para o versículo 13 do capítulo 5 lá, ele vai dizer também que nós devemos aqui amar a nossa liderança. Ele fala, vocês devem honrar e ter apreço sim, mas ele vai dizer aqui no versículo 13, e que os tenhais com o quê? Amor. Em máxima consideração, olha só, então não somente honrá-los, mas amá-los. E o amor aqui deve ser a marca de todo cristão, amém? Se tem um cristão que não ama, ele está com defeito de fabricação, porque nós somos chamados a amar. Gálatas no capítulo 5, versículo 22 diz que o fruto é amor. Já entra assim, o fruto é amor, ele amarra todas as coisas. Nós já falamos sobre isso, você pode fazer o que for, mas se você não tem amor, 1 Coríntios capítulo 13, é vazio tudo que você faz. E é fácil, às vezes nós somos enganados e vamos fazendo as coisas desprovidas de amor. Agora já pensou, um líder manda e você fala assim, manda assim, num sentido bom da palavra, né? Porque fala manda, mas traz um peso, né? Mas ele ordena você fazer alguma coisa, mas você vai por puro constrangimento, não por amor. Isso não funciona nem com a nossa família, né? Se eu falar para minha filha fazer e ela for bater no pé, eu não vou ficar feliz. Ela pode ir, ela vai entender a instrução, mas você percebe que ela foi amarrada. Mas como é bom quando você fala assim, filho, pai, claro, nossa, você se sente orgulhoso, você sente, uau, que coisa boa. Mas ele fala de que maneira amar? De maneira prática. E o Espírito Santo está em nós. Se você é um cristão, Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre isso. O fruto é amor. Diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Então a marca do cristão é amar. E não é diferente com o líder, queridos. O líder, ele precisa ser amado. E eu quero falar isso aqui publicamente, né? Eu tenho falado isso já nos bastidores. Eu me sinto muito honrado e amado por essa comunidade. Minha esposa pode falar a mesma coisa. Nós estamos aqui, é claro que nós somos novos aqui, 2 anos nessa comunidade, mas eu já experimentei muito. Eu não falo isso aqui só para da boca para fora, porque isso aqui está sendo gravado, não. Eu experimento a bondade de Deus através da vida de vocês, não somente quando eu estou aqui, às vezes quando eu estou lá em casa, as pessoas me mandam mensagem me encorajando, às vezes pessoas perguntam como nós estamos. Nesse período de 1 mês mesmo, eu experimentei isso de maneira assim, mais palpável. E eu me sinto bastante honrado que Deus continue usando a vida de vocês para que vocês honrem e amem toda a liderança que se levante no nosso meio, amém? Mas olha só que interessante, ainda no versículo 13 ele vai falar por que nós devemos honrar e amar os nossos líderes. E aqui está a chave para tudo isso, por causa do trabalho que eles realizam. Então você não deve honrar o seu líder e amar só porque ele é carismático, ou porque ele tem um doutorado, ou ele é um mestre em teologia, nada disso. A causa que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que nós devemos honrar e amar a nossa liderança é por causa do trabalho que eles realizam.
Então você percebe que não está em nós a qualidade, mas naquilo que foi entregue para nós fazermos. Olha só o peso disso. Então você não deve honrar porque ele é carismático, é sorridente, é gente boa, meu líder. Amém. Se Deus te der um líder de gente boa, é perfeito. Mas está no trabalho que ele faz, aquilo que ele carrega nas suas mãos, não está nele. Nós como líderes, nós já sabemos, se você não sabe disso, nós somos potes de barro, pelo qual todo tesouro, a excelência vem de Deus. Nós somos só o recipiente, mas tudo que está em nós, que traz edificação, nem de nós vem, mas vem do próprio Senhor. Então, por causa do trabalho que nós realizamos, eu quero convidar você a olhar para Atos capítulo 20, versículo 28, Atos 20, 28, eu vou pedir essa leitura para a irmã Leni, e em seguida, deixa aberto para mim, Alex, Hebreus 13, 17, por favor, para nós ganharmos tempo. Olha só o que vai dizer Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Uau! Você está vendo a responsabilidade de um líder aqui? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Por quê? O texto vai responder: eles cuidam de vocês como quem deve prestar... Ah, não, perdão, eu estou lendo já o texto de Hebreus aqui. Olha, ninguém nem falou nada, vocês iam deixar eu ler aqui, né? Olha só o que vai dizer Atos 20, 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou. Quem designou o líder aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O próprio Deus nos chamou para liderar. Ele vai dizer aqui para pastorearem a igreja de quem? De Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então você vê a tremenda responsabilidade que nós temos em mão. Então o apreço está porque nós somos chamados por Deus e nós estamos pastoreando um rebanho que nem é nosso. E olha só o temor que tem que entrar no coração de qualquer líder, não só pastor. Ele comprou com o seu próprio sangue. É algo precioso, queridos. Então nós não devemos fazer de qualquer jeito. Agora sim, a leitura do Alex, Hebreus capítulo 13, verso 17. Alex, por favor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que a façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha só. Obedeçam os vossos líderes e submetam-se à autoridade deles. Olha a responsabilidade do líder aqui em Hebreus 13, 17. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Irmãos, e é aquilo que a Bíblia já disse: quanto mais é dado a um, mais é cobrado. Nós vamos prestar contas de cada alma. Por isso que não é fácil, queridos, o exercício da liderança. Muitas vezes eu tento entender o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, quando ele diz que ele estava gemendo com dores de parto para que Cristo fosse formado na vida da igreja. E não tem coisa que o líder mais sofre é quando você percebe que as ovelhas elas não estão sendo formadas. Uma coisa que machuca muito o coração de um líder é quando a pessoa se desvia. Parece que é simples, né? Vai, abre a porta e vai embora. Mas quando ela se perde no caminho, isso é uma tristeza ao nosso coração. Quando uma pessoa ela começa a esfriar na fé e você percebe que ela está tomando um rumo contrário. Isso aflige o coração da liderança. Porque nós somos responsáveis, Deus colocou um ardor no nosso coração por essas vidas. E não a parte disso, nós temos que prestar conta, e não somente isso. Porque seria um fardo para nós se eu pensar somente assim: eu vou liderar, mas só porque eu tenho que prestar conta. Porque por mim, Deus pode abrir a porta e mandar fulano e ciclano embora, mas não é isso. Nós vamos prestar contas, mas nós temos um coração pastoral. Deus colocou esse desejo no nosso coração. Mas a responsabilidade que está sobre a nossa vida aqui nós vamos prestar conta de cada um de vocês, queridos. Cada um de vocês. Todos que passaram pela nossa vida com a responsabilidade, se nós fizermos aquilo que estava nas nossas mãos, aquilo que Deus mandou nós fazermos. Olha só o temor que deve estar no nosso coração. E é esse tipo de liderança que Deus está falando para você. Honre homens assim. Por isso que ele diz aqui ainda no versículo 17 de Hebreus 13: obedeçam-me para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então você percebe que para trazer alegria para o líder,
a resposta seria a obediência. Mas segura aí, tá bom? Que nós vamos falar sobre isso. Porque se eu falar só de obediência, falar então é líder, falou, tem que obedecer. Calma, nós vamos chegar lá. Eu sou bem cauteloso nessa parte, tá bom? Vocês têm que obedecer para não se tornar pesado. Mas como estamos tratando de liderança, nós vamos falar que espécie de obediência é esta aqui. Volta ao versículo 13 lá, se você saiu, do capítulo 5. Ele vai terminar o versículo 13 dizendo: vivem em paz uns com os outros. E aqui eu vou fazer uma referência de um comentarista, porque eu acho que ele expressou bem aqui o que esse texto quer dizer. E eu quero quero ler literalmente, não parafrasear o que ele disse aqui. William Hendricks aqui ele vai dizer o seguinte a respeito de viver em paz uns com os outros. Ele vai dizer aqui o que significa isso. Parem com as reclamações. Em lugar de criticar constantemente os líderes, segue as suas instruções de modo que a paz, nesse caso aqui que não haja dissensão, venha a reinar. Então, como que nós devemos viver em paz? Porque muitas vezes acontece isso. Se tem uma coisa que tira a paz da igreja, é quando líderes e liderados começam a ter conflitos. Isso é um desgaste, queridos. Não somente para o líder e não somente para o membro, mas isso começa a entrar dentro da igreja. Porque o descontentamento ele começa aqui. Aí daqui a pouco o outro fala assim, não, mas eu também estou descontente. Aí o outro vai lá, eu também estou. E quando você vai ver, gera um descontentamento desnecessário dentro da comunidade. Mas ele diz aqui que, William Hendricks, que ele fala, em vez de reclamar, se submeta. Obviamente que eu quero fazer essa observação, para que isso não fique margem para que você fale. Então, se ele é líder, falou, precisa obedecer tudo que ele diz, sim ou não? Vamos lá, escola dominical. Hã? Ele é líder, chegou lá, líder, né? Se ele falar, já é amém tudo que ele fala, sim ou não? Então vocês estão bem capacitados. E é aqui que eu quero entrar. Ele é um líder. Vocês devem obedecer desde que... Qual que é o nosso crivo? Nós temos um crivo. Palavra de Deus. Amém? Por isso que é importante vocês conhecerem a palavra de Deus. Vocês têm que ser como bereanos. Paulo, antes de chegar depois que ele passa por Tessalônica, ele vai para Bereia. E ali em Bereia diz que os homens eles eram assim, em outras palavras, mais criteriosos que o pessoal de Tessalônica. Porque, é legal, o apóstolo Paulo, já ouvimos falar nele, ele trouxe para nós a pregação, mas eles iam checar nas escrituras. Então o líder falou, receba, ouça. Se tem dúvida, irmão, palavra de Deus. E aí, já vou dizendo para você, não importa se é eu ou qualquer líder. Fique com a palavra de Deus, amém? Então a sua obediência é conforme no Senhor. Eles lideram no Senhor. Se eles saírem dessa liderança, você está desobrigado a obedecê-lo. Não estou falando de rebeldia. Porque rebeldia vai contra a palavra de Deus. E você não tem que se rebelar. Mas não acatar a sua liderança. Então, que isso fique claro. Você deve se submeter, não ser um peso, amá-lo de que maneira? Servindo, obedecendo o seu chamado, desde que esteja na palavra de Deus. Amém? Então, cabe a vocês a responsabilidade de checar as palavras de Deus. E, obviamente, se tiver alguma coisa errada e não tiver de acordo com a palavra, eu quero encorajar vocês, não importa onde vocês estejam, a chegar na liderança e falar, olha, você falou um negócio ali, mas eu estou numa dúvida aqui. Por quê? Porque as escrituras dizem isso. Leve a prova para ele. Nosso padrão é as escrituras. Amém? E aí, passando então, o apóstolo Paulo, ele vai para o versículo 14, e agora ele vai fazer uma transição aqui de que maneira que os crentes devem tratar não somente os líderes, mas como eles devem se relacionar uns com os outros. Amém? Então, com a liderança, você deve honrar e amar a liderança. E nós já falamos a espécie de liderança, não é qualquer líder. Se uma pessoa chegar a falar que é líder, ele precisa ter as qualificações para que você o honre. O amor, não preciso nem falar, independente do que ele é, nós vamos falar sobre isso. O amor não mede esforço, nós devemos amar até os nossos inimigos, amém? Versículo 14, exortamos também, irmãos, que vos admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Então a Bíblia agora vai confrontar aqui o sacerdócio de todos os crentes. A autoridade dentro da igreja de edificar o corpo, de ajudar no crescimento espiritual, não é só do líder. Amém? Então, se você é um membro, fala, eu não sou líder, e seu papel dele, não. A Bíblia está dizendo que você também faz parte desse chamado, e você também foi chamado para exortar, não somente o líder.
E ele está dizendo de maneira específica aqui que vocês, os liderados, devem exortar os insubmissos. Dentro da igreja existe insubmisso? Acho que não, né? Ele fala aqui que vocês devem admoestar, exortar aqueles que não se submetem à palavra de Deus. Olha o capítulo 4 comigo, versículo 11 e versículo 12. Olha o que vai dizer ali o apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Kevin, você que está quietinho aí no fundo. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém. Esses insubmissos aqui, algumas versões vai dizer ociosos. Tem alguma versão que diz ociosos? A versão da nossa irmã Lini, ociosos. Pessoas que ficam à toa. Nós já tratamos isso no capítulo 4. Havia os mais espirituais que pensavam que Jesus Cristo já estava voltando. Então o que eles fizeram? Eles resolveram deixar de trabalhar. Já que Jesus está voltando, vamos deixar de trabalhar, e começou a viver às custas dos demais irmãos. A ser um peso. Não estou dizendo que são pessoas que estavam passando por dificuldade e a comunidade teria que ajudá-lo, mas ele voluntariamente deixou o trabalho e quis viver das custas dos irmãos. E como se não bastasse, quando você vai ler 2 Tessalonicenses, diz que eles ainda, quando eles ficaram ociosos, sem fazer nada, né, ali uma ilustração, na janela, vendo o que o vizinho estava fazendo, e eles começaram a se intrometer na vida dos demais. Então ele fala que essas pessoas aqui, provavelmente neste contexto, os insubmissos eram essas pessoas que Paulo já havia advertido para que eles voltassem a trabalhar e não dessem problema. Mas parece que Timóteo chega lá com a notícia e dizendo que ainda há essa espécie de insubmissão. Há pessoas ociosas que não querem trabalhar e ainda estão se metendo na vida dos demais. Então Paulo fala, eu peço para vocês que vocês façam o que? Admoestem essas pessoas. Então ele coloca a responsabilidade não somente sobre a liderança, mas para que toda a comunidade chegue até essas pessoas que não estão se submetendo à palavra de Deus e também sejam um instrumento de Deus para a exortação. E não somente isso, no versículo 14, se você saiu de lá, ele vai dizer ainda que vocês, membros, devem consolar os desanimados. Há desanimados na comunidade? Na nossa não, né? Amém? Amém, Visão? Nossa, eu acho que tem desanimado sim. Vocês não deram nem amém? Tem alguém que é aí forte? Amém? Então ele fala aqui que vocês têm também que de alguma maneira aqui consolar os desanimados. O que mais tem, queridos, é desanimados. E nós podemos tratar o desânimo de diversas maneiras. Poderia ser um problema de casamento, poderia ser um problema na enfermidade, problema financeiro. E o problema que há no mundo hoje, né? O coronavírus está gerando desempregos, incertezas e as pessoas vão ficando desanimadas. Talvez no ano passado você está fazendo um plano de fazer compras, adquirir imóveis e veio um balde de água fria com o coronavírus. E aí as pessoas foram ficando desanimadas. Ou talvez a sua vida já estava ruim, o coronavírus só veio para selar já e falar, agora acabou mesmo. Então aqui de alguma maneira na comunidade havia pessoas desanimadas. Se acreditam que elas estavam desanimadas ou por causa da perseguição, porque eles se converteram e agora eles deixaram de adorar outros deuses e passaram a adorar um único Deus. E eles eram oprimidos pela sociedade. Então pode ser que uma das coisas que estavam desanimando eles era a perseguição. Mas provavelmente é o contexto imediato que nós passamos na última pregação. Pessoas estavam morrendo e Jesus Cristo não havia chegado e entrou a preocupação. E agora? Jesus não voltou, essas pessoas morreram. O que vai acontecer com elas? Elas vão perder a bênção da volta de Cristo? E aí Paulo consolou, falou não. Eles vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos nesse dia, nós receberemos novos corpos e encontraremos com o Senhor na altura. Então o que acontece? Talvez o desânimo era a perda de um ente querido. E é natural nós, queridos, se você é um ser humano que diz ter o amor de Cristo e perde um ente querido e fala, não senti nada, alguma coisa está errada conosco. Você vai talvez ser confortado pelo amor de Deus se ele morreu e for um cristão para saber que ele está na glória, amém?
mas a saudade fica, o amor fica, você, poxa, eu não vou ver mais. De alguma maneira você tem aquele sentimento, e a preocupação e o desânimo poderia ter entrado na vida daquela comunidade. Mas ele fala, vocês que estão no meio da comunidade, vocês devem fazer o quê? Consolar essas pessoas, ser um instrumento de Deus para encorajar aquelas pessoas que estão desanimadas no meio da comunidade. E muitas vezes, queridos, via de regra, conforme a comunidade vai crescendo, o pastor é o último de perceber que tem um fulano desanimado dentro da comunidade. Talvez por que é difícil perceber? Porque quando nós entramos num culto como esse, talvez você não deixe transparecer que você está desanimado. Porque você vai viver um momento de 1 hora, 40 minutos. Mas se você viver diariamente com uma pessoa no serviço, se você viver com uma pessoa dentro da sua casa, você vai perceber que o desânimo ele é constante muitas vezes. Porque por um período de tempo, talvez você venha para a igreja e pense assim, pô, vou ver meus irmãos, vou ver uma palavra, estou bem. Mas você lembra, na hora que você abriu a porta, seus problemas estão te esperando lá fora. E aí vem o desânimo de novo. E muitas vezes, se você conhece alguém desanimado, você tem que ser esse instrumento de Deus para trazer ânimo à vida dessas pessoas, amém? Lembrando que é importante também que você pensar que o desânimo pode chegar sobre a sua vida. E isso é importante de você ter uma comunidade para você estar perto. Olha a importância de você estar dentro de uma comunidade. Porque quando tem um irmão desanimado, você vai ser um instrumento de Deus. Mas quando o irmão estiver desanimado, quando você estiver desanimado também, você pode ter certeza que vai colar um irmão, uma irmã do seu lado e vai também falar, irmão, não para não, vamos para frente. Não é assim que acontece, irmãos, amém? Essa é a bênção de você estar dentro de uma comunidade, porque se você está dentro de uma comunidade, de repente, você está vindo frequentemente, você sumiu amanhã, você pode ter certeza que os irmãos vão atrás de você. Vai te ligar, vai dar um jeito para saber o que está acontecendo. E é isso aqui que nós devemos fazer. Ele fala, vocês precisam consolar os desanimados. Mas não somente isso, ele fala ainda no versículo 14 que nós devemos amparar o quê? Os fracos. Algumas versões vão dizer auxiliar ou ajudar. Auxiliar o da irmã? Auxiliar os fracos ou ajudar. Então havia pessoas fracas espiritualmente na igreja. E aqui vai se referir à fraqueza espiritual, mas também fraqueza moral, tá bom? Pode significar as duas coisas nesse contexto aqui. Tanto uma fraqueza espiritual quanto moral. Ele fala que nós devemos amparar os fracos. Fracos na fé, espiritualmente. E provavelmente aqui, queridos, é o que o apóstolo Paulo já havia tratado para que as pessoas andassem em santidade. Porque é aquele processo que eu tenho tratado em uma das pregações. Você vem de um contexto, às vezes, que você não é cristão, Deus tira você do mundo e agora você está naquele processo que Deus está tirando o mundo de você. Mas nesse processo, muitas vezes, você está lutando com muitos pecados, para não dizer vários deles. Né? E muitas vezes nós lutamos e caímos, não porque queremos cair, mas estamos constantemente fracos em algum pecado. Ele fala, é nessas pessoas que você tem que auxiliar é andar do lado. É caminhar junto com essas pessoas que estão fracas na fé. Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Romanos 15, se você quiser anotar, versículo 1, versículo 2, diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós que somos fortes devemos o quê? Suportar a fraqueza dos fracos e não pensar em nós mesmos. Porque é justamente isso que pode acontecer. Às vezes você está dentro de uma comunidade, você está bem espiritualmente, e aí o irmão lá está fraco, capengando, arrastando, não vem mais para a igreja. Aí você para pensar assim, mas eu estou bem, estou tranquilo. Mas ele fala que nós devemos viver para não agradar a nós mesmos. Ele fala que nem Cristo agradou ele mesmo, porque Cristo simplesmente podia olhar para mim e para você, lá do alto, e falar assim, eu estou bem, eu não pequei, filho, se vira. Mas não, Cristo não agradou ele mesmo abriu mão do seu próprio interesse para vir ao nosso encontro. E nós nem fracos estávamos, nós estávamos, Leni falou aqui no começo, como que nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo olhou para nós e falou assim, se eu não for, eles não vêm, não tem como, não existe oportunidade, não existe expectativa de vida. Mas Deus abriu mão de si mesmo, se humilhou para vir em encontro ao morto. Ele só está pedindo para mim e você ir de encontro ao fraco, amém? Nós não temos o poder de ressuscitar ninguém. Ele fala, vocês precisam ir, não a fim de agradar você mesmo, mas o próximo a fim de edificá-lo. Por que que isso acontece, queridos? Porque para você auxiliar uma pessoa,
para você exortá-la, você vai gastar tempo, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. É aquela questão, para você auxiliar alguém, você vai ter que se privar de alguma coisa, não tem como. Nós que estamos à frente de liderança, nós se privamos muitas vezes porque simplesmente para ouvir uma pessoa. E nunca é tempo perdido para alguém que pensa em restaurar alguém, amém? Nunca é tempo perdido. A nossa finalidade ali é sempre edificar o corpo de Cristo. Então você deve ser esse auxílio para o fraco. Nunca subestime. Nunca pense assim, eu consigo, por que fulano não consegue? Não é possível, pastor. 5 anos na igreja, está errando o mesmo pecado. Olha ali, é nas mesmas coisas, pastor. Por quê? Porque você olha para a sua capacidade e esquece que aquele pecado para o irmão é diferente. Por isso que você deve fazer o quê? Se descer um pouquinho e lembrar que você tem dificuldades diferentes, talvez não mesmo as mesmas do seu irmão, mas quebrar essa questão de orgulho e se colocar do lado do seu irmão, amém? E ele diz que nós devemos fazer isso, auxiliar aqueles que são fracos na fé, para que eles possam crescer também. Mas ele diz aqui então que nós devemos, a toda a comunidade, exortar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, mas olha só o que ele vai dizer no final do versículo 14, mas sejais longânimos para com todos. Longânimos aí na versão, acho que de vocês é paciente. Uau! Ânimo longo, paciência. E o que você vai precisar, queridos, para aconselhar, para exortar e caminhar com uma pessoa fraca na fé, é ter paciência com ela. Às vezes ela vai te ligar, vai contar um negócio, ela vai te ligar, vai contar de novo o mesmo negócio, e ela vai ligar de novo, vai contar o mesmo negócio. Aí você vai falar assim, irmão, mas já sei, já me contou. Não importa, irmão, paciência com o irmão. Ele fala assim, sejam longânimos com todos, não somente com o fraco, não somente com aquele que está caindo no pecado. Ele fala com todos esses, aqueles que estão insubmissos, aqueles que ainda precisam ser consolados, estão desanimados, sabe? Vai animar o irmão e parece que ele levanta amanhã de novo e está desanimado. Paciência com esses irmãos. Ele fala que nós devemos ser pacientes com tudo. E paciência, Gálatas capítulo 5, 22, fala que paciência ainda é um fruto do Espírito. Amém, irmãos? Vocês estão cheios do Espírito aí? Então, paciência para nós, amém? Ser paciente aqui, queridos, não é tolerar pecado. É bom lembrar disso aqui, tá bom? Porque se eu falar assim que você tem que ser paciente com aquele que está pecando, não estou dizendo para você tolerar pecado. Ser paciente o irmão pecou, fala. Pecou de novo, amanhã fala de novo. Não é assim, estou paciente, meu Deus, segura que eu não quero perder a paciência hoje com esse irmão. Então não vou nem falar nada, não é isso. Paciência continue falando a mesma coisa, continue encorajando aquele irmão, continue andando do lado dele até que ele se fortaleça na fé, porque aqui na questão a disciplina ela tem que entrar. É justamente 2 Tessalonicenses capítulo 3, olha só o que o apóstolo Paulo vai fazer ali, 2 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15, esse mesmo problema que o apóstolo Paulo está dizendo para que os irmãos eles intervenham, que aos insubmissos, parece que ele ainda continua dentro da igreja. Mas olha a atitude do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Vou pedir essa leitura para o nosso irmão Cássio. Versículo 11 ao 15, meu irmão. 2 Tessalonicenses 3, do versículo 11 ao 15. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Uau! Então você percebe que na primeira carta Paulo já havia advertido esses irmãos que estavam ociosos, pede para a igreja também exortar esses irmãos a fim de restaurá-los, mas parece que na segunda carta para esta mesma igreja está encontrando o mesmo problema. Aqueles irmãos parece que não estavam ouvindo a liderança e muito menos ouvindo os irmãos que estavam exortando. Por isso que ele fala que ouvimos que alguns de vocês ainda estão ociosos e não trabalham.
Mas olha a orientação no versículo 14 do apóstolo Paulo. Se alguém desobedece ao que dizemos nesta carta, marque-o e não associe com ele para que se sinta envergonhado. Aqui a ação é de disciplina. Por quê, queridos? Uma coisa é ter paciência. Tipo assim, o irmão caiu no pecado, ok, paciência para restauração. Mas quando você percebe que a pessoa, ela quer permanecer no pecado, ela não liga, não é uma desavença, não é uma queda, caiu, foi um acidente. Não, restauração, paciência, vamos ajudar o irmão. Mas ele está lá naquele pecado, ele está vivendo o que aconteceu aqui. O apóstolo fala assim, precisa disciplinar. Não pode seguir assim. Então a gente não tem que confundir paciência com permissividade. Deixar o pecado acontecer dentro da comunidade. Isso aqui é uma falta de amor nossa. Se você vê o irmão pecar, continue exortando. Se ele permanecer no pecado, ação de disciplina, afaste-se dele, a fim de que ele seja envergonhado. Mas ele fala, não considere como inimigo, mas o chame a atenção desse irmão. Então ele é considerado como irmão. Não considere ele como inimigo, mas repreenda e discipline se possível for. Então a paciência é essa. Ela precisa ser, mas ela não pode permitir o pecado dentro da comunidade. Porque se você deixar o irmão pecar, isso é uma falta de amor. Amém? Volte no versículo 15, correndo aqui para o final. Olha só a orientação do apóstolo Paulo, depois de falar que a comunidade, ela deve aí então exortar, encorajar esses irmãos. E ele vai dizer aqui no versículo 15 que nós devemos fazer ainda. Evitai que alguém retribua outrem o mal por mal. A exortação aqui é que nós tenhamos cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. É justamente num contexto assim, que você está num contexto que talvez irmãos estão sendo insubmissos e um irmão pode pecar contra o outro. Isso aqui é contexto de comunidade aqui. Por enquanto, né, nesse versículo aqui está falando da comunidade. Então nós temos que partir do pressuposto que eu posso falhar com você e você falhar comigo. Mas ele está dizendo aqui que eu não deva pagar o mal com o mal. Se me fizeram mal, então agora ele vai ver. Agora, quem mandou mexer comigo? Agora ele vai se arrepender de ter nascido. Às vezes nós extrapolamos, queremos pagar o mal com o mal. Mas olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Eu vou ler para você aqui do verso 38 ao 42. Mateus 5, 38 ao 42 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na faceta direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede e não volte as costas àquele que desejar pedir algo emprestado. Ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui no Antigo Testamento não era a permissão para a vingança. Isso aqui era olho por olho e dente por dente. Por quê? Para que se uma pessoa fizesse um mal para você, você não poderia extrapolar a justiça. Tinha que ser na mesma medida. Por isso que era olho por olho e dente por dente. Aqui não é assim, pagou, agora vai receber. Não é nada disso. Aquilo ali era para que a pessoa que fosse aplicar a justiça, ela não passasse. Porque às vezes alguém faz uma coisa, agora você quer matar o outro. Você quer extrapolar essa justiça. Mas o Senhor Jesus fala assim, não, vocês ouviram o que foi dito, não se vinguem, em outras palavras. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 23 vai dizer lá: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-vos exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus Cristo foi injustiçado nessa vida, sim ou não? Diz que ele sofreu ainda no nosso lugar. E isso é um ato de injustiça, amém? Porque o justo seria sofrer aquele que cometeu a injustiça, sim ou não? Mas o justo sofreu no lugar do injusto. E ele fala ainda que ele não cometeu pecado algum, mesmo sofrendo injustiça. Nem um só pensamento. Então fala aqui que quando ele era insultado não revidava, e quando sofria não fazia ameaças, mas entregava aquele que julgava com justiça. É justamente isso aqui que a Bíblia pede para nós. Não pagar o mal com o mal. E o versículo 15 ele vai dizer, pelo contrário, do texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos.
E o apóstolo Paulo, por isso que é uma espécie de líder que me chama muita atenção, eu começo a prestar atenção nessas coisas. O apóstolo Paulo pede para esta igreja aqui aquilo que ele mesmo faz, que é ser uma espécie de exemplo. É justamente isso que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios 4, do versículo 13, do versículo 12 ao 13. 1 Coríntios 4, do verso 12 ao 13, olha só o que vai dizer o apóstolo Paulo lá. E nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando fomos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Eles eram considerados lixo do mundo e escória de todos. E ele fala aqui que ele era injuriado, mas ele abençoava as pessoas, mesmo sofrendo. E ele fala aqui que quando ele era perseguido, ele apenas suportava, ele não revidava. Parece que ele aprendeu do Senhor Jesus, que é o nosso mestre. E justamente o apóstolo Pedro faz a mesma coisa quando ele exorta a igreja em 1 Pedro 3,9, dizendo: não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Romanos 15, 17 ao 21, olha só o que vai dizer lá. O apóstolo Paulo ainda: não retribua a ninguém o mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe-se com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. De quem é a vingança? De quem? E se ele falou que vai retribuir a vingança, ele vai fazer ou não? Amém? Então, por mais injustiça que você vai passar nesse mundo, queridos, não vai passar desse juiz que se chama Deus. Ele fala aqui que ele vai retribuir, porque dele é a vingança. E toda vez que você resolve se vingar, você está usurpando aquilo que pertence a quem? A Deus. Porque a gente não sabe aplicar justiça, a gente extrapola. Mas o justo juiz, ele vai retribuir aqueles conforme eles merecem. Então, por isso que nós devemos fazer o bem a todos e colocar na mão do Senhor, porque quem aplica a justiça é o próprio Deus, e nós devemos seguir a paz com todos, não somente com aqueles que têm a mesma fé que nós, até aqueles que nos perseguem, até aqueles que não têm a mesma fé que nós. Ele fala que nós devemos praticar o bem com todos, porque a bondade não tem a ver com aquele que recebe, mas aquele que distribui. Deus, ele é bom, ele não consegue ser contrário disso, senão ele não seria Deus. Ele aplica só bondade e justiça. E quando o homem peca e Deus condena, simplesmente Deus está sendo justo e bom, simplesmente isso. E o que ele requer de nós é bondade e justiça. E eu quero terminar com algumas aplicações para nós, e eu vou fechar aqui. A respeito da liderança, queridos, a liderança não é um meio de obter privilégios, mas de demonstrar serviço. A liderança não é um lugar para ser visto, mas de serviço. O líder segundo Deus deve liderar. O líder que foi chamado deve liderar segundo Deus, não segundo a sua própria vontade. E nós precisamos aí admoestar os membros, nós precisamos exortar aqueles que precisam ser exortados. E nós precisamos ter um intuito aí de restaurar a cada um deles. Se Deus te chamou para a liderança, o intuito para com os liderados é sempre restauração, por mais difícil que seja. Deus nos chamou para isso. Amém? Os membros aqui também devem honrar os seus líderes e amá-los, queridos. De que maneira? Sendo obediente, acatando aquilo que ele diz. De novo aqui a observação, desde que esteja na palavra de Deus. Amém? E todos os membros aqui, independente da sua posição, não são meros telespectadores. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus na edificação do corpo. Amém? Então todos que estão aqui são convidados a trabalhar. Você está aqui, mas você não está sentado. Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida do seu irmão. Talvez ninguém te conheça aqui na frente, mas, queridos, o que você fizer, você pode ter certeza que está abençoando o corpo de Cristo. Você precisa ter graça para exortar o insubmisso, consolar o desanimado e amparar os fracos, desde que seja paciente com todos. Amém? E a finalidade também aqui daqueles que estão aí exortando esses irmãos, encorajando e amparando, deve ser com o intuito de restauração e nunca de humilhação ou de destruição. E a última aplicação que eu falo é: não retribua o mal com o mal. Coloque diante do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser como Ele. Diz que quando insultado Ele não revidava, e quando sofria não fazia ameaças, mas entregava aquele que age com justiça, que é o nosso Deus.
Amém? E eu quero encerrar orando neste momento, nesse período, e eu quero já convidar você a ficar de pé para nós encerrarmos este momento.